Olá, terceiro ano, como estão? Todos bem? Sempre se cuidando, usando máscara, álcool em gel, fazendo distanciamento social? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a nossa aula de número 9 da disciplina de língua portuguesa. Vamos ver então sobre o que nós vamos estudar. Na nossa aula hoje, então, nós vamos ver sobre as variações linguísticas. Aqui pela nossa imagem já pode ter mais ou menos uma ideia sobre qual é o tema da nossa aula, sobre o que a gente vai falar. Os objetivos, então, reconhecer as diversas variedades linguísticas como característica do uso por diferentes grupos regionais e diferentes culturas locais, rejeitando preconceitos linguísticos, identificar e diferenciar as variedades linguísticas formal, informal e regional e compreender que algumas situações deve-se sempre fazer uso da linguagem formal. Então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a linguagem formal, a linguagem informal e sobre as variações regionais também. Variações linguísticas são as diferentes formas que as palavras ou expressões podem ter. Aqui a gente tem algumas, né? Bate, oxente, sou, oxe, uai. Então aqui a gente já tem algumas expressões, né, que são de regiões diferentes do nosso país. E aí isso é uma variação linguística, que é então essa forma diferente, né, das palavras e das expressões que elas são usadas. Nessa aula, então, nós vamos estudar sobre as variações linguísticas. Nós temos, então, a linguagem formal, a linguagem informal e temos também a linguagem regional. Nós vamos ver cada uma delas e identificar as características e quando nós podemos ou não utilizá-las. Então, primeiro, nós vamos ver sobre a linguagem formal. É a linguagem em que se utiliza a gramática e os padrões da língua, tanto falada quanto escrita. Usamos quando vamos escrever um texto, em uma entrevista de emprego e em situações que exigem seriedade. Exemplo: senhor diretor, gostaria de solicitar um horário para entrevistá-lo. Grato, João. Então, a linguagem informal é aquela em que a gente busca falar e escrever o mais corretamente possível, certo? Uma linguagem que nós vamos usar em situações que exigem maior seriedade, em que nós precisamos mostrar que nós conhecemos a língua portuguesa, que nós sabemos escrever corretamente, utilizar as palavras, sinais de pontuação, certo? Por exemplo, aqui então, queria-se escrever para o diretor, então exigia uma seriedade, certo? Eu não posso escrever errado ou escrever de qualquer jeito, né? Abreviando, escrevendo gírias, porque é uma pessoa que exige, então, uma seriedade para se falar com ela. A linguagem, então, informal é a linguagem que usamos para falar, escrever e conversar com pessoas próximas. Então, por exemplo, e aí, eu tenho uma entrevista para fazer, você me ajuda? Já é uma linguagem mais informal. Ou outro exemplo, você me ajuda numa entrevista? Ali já foi diminuindo, né? Lá na linguagem informal, né? Senhor diretor, gostaria de solicitar um horário para entrevistá-lo. Grato, João. Aí, quando foi para informal, já foi diminuindo, né? E aí, eu tenho uma entrevista para fazer, você me ajuda? E aí, no outro exemplo, você me ajuda numa entrevista? Já foi, né, cada vez usando menos palavras para se comunicar e ali no último exemplo já estava até abreviando, né? Já estava até tirando umas letras para deixar mais simples ainda. A linguagem informal a gente pode utilizar para falar, a gente utiliza ela para escrever também e também para conversar, mas a gente vai utilizar quando? Com pessoas próximas, quando não exige, né, uma seriedade. Eu não vou, por exemplo, lá num texto, entregar um texto para a professora de língua portuguesa escrito VC, certo? Eu preciso escrever corretamente ou dizer, e aí, né?
Quando eu vou fazer um trabalho da escola, um texto da escola, eu preciso usar então a linguagem formal, eu preciso escrever e falar corretamente, ok? E já na linguagem informal, já é então quando nós estamos conversando, falando com os amigos, mandamos uma mensagem no celular, né, tanto escrita quanto de áudio, ou vamos pedir algo para uma pessoa próxima, né, que não exige uma seriedade. Aí então a gente vai utilizar a linguagem informal. E a linguagem regional então? É a diferença na maneira de falar e o uso de expressões próprias de cada região do país. Aí vão ter as gírias, que a gente viu lá, né? O ba, tchê, oxente, uai, são as gírias, né? Que cada região aí tem algumas palavras que são próprias, né? Daquela região. E aí nós temos também o sotaque, né? Que é o jeito de falar, né? Como as pessoas pronunciam as palavras. Aqui então nós temos uma tirinha, vamos ver lá. Eu aqui não posso nem pensar nisso, quem me dera. Eu vou ter que estudar muito e até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho aqui, um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Então ali ele está usando a linguagem bem informal e com então a variação regional. Pelo sotaque a gente já identifica que então eles moram no interior, no campo, né? Tem uma linguagem característica da região. Se a gente encontrar uma pessoa que mora no sul, ela vai falar de um jeito. Se é uma pessoa que mora no norte, ela vai falar do outro, no sudeste, no nordeste. Então, cada local ele tem a sua maneira de pronunciar as palavras. Aqui as palavras todas são conhecidas de todo mundo, certo? Mas a maneira como eles falam é um pouco diferente, no jeito como é pronunciado as palavras. Isso então é a linguagem regional, a variação regional que muda então de um estado, de uma região para outra, ainda mais o nosso país, que é um país grande, né, que tem muitas pessoas, que é grande em tamanho e número de habitantes, vai ter essa variação regional, essa linguagem regional bem diversificada. Aqui então, nós temos aqui, olha a tangerina, olha a bergamota, olha a mexerica. Faltou a mimosa ainda, né? Ainda tem gente que chama de mimosa. Então, 3 jeitos diferentes que a gente dá para a mesma fruta. Alguns chamam de tangerina, de bergamota, de mexerica, a mimosa também, né? Então, é uma variação regional também, uma variação da língua, né? Vários jeitos diferentes de se direcionar para a mesma coisa. E ali então, né, bah, oxente, uai, vixe, tchê, barbaridade. Então, várias maneiras diferentes, né, de dizer algo espantoso, né, oxente, uai, barbaridade. Então, são jeitos diferentes de se dizer a mesma coisa. Isso então são as variações regionais. Na linguagem informal e na regional, nós podemos fazer uso de gírias. Na informal e na regional. Na formal, nem pensar, pessoal. Gírias são palavras ou expressões que usamos em situações informais. Exemplos: legal, valeu, qual é, beleza, tamo junto. Isso então são gírias, ok? E a gente vai usar quando a gente vai conversando com um amigo, com um familiar, certo? Ou também tem as gírias próprias, né, de cada região, que nós vimos ali do oxente, bah, barbaridade, que muda de região para região. E aí isso, então, essas gírias, elas fazem parte da linguagem informal, ok? Eu não vou fazer um texto formal, desculpa, vou mandar lá para minha professora de língua portuguesa e no final vou colocar lá, tamo junto, professora. Não dá, né? Porque é um texto formal, que eu preciso usar a linguagem correta, ok, pessoal? Então, precisa entender bem essa diferença da linguagem formal e da linguagem informal. Vamos, então, comparar aqui.
Esses dois bilhetes, essas duas cartas, essas duas mensagens, elas dizem a mesma coisa, ok? Mas a primeira, ela está escrita em linguagem formal. E a segunda, ela está escrita em linguagem informal. Vamos ver a diferença então. Lá na linguagem formal, Senhor José, gostaria de lhe informar que amanhã não poderei ir à nossa reunião. Agradeço a compreensão, atenciosamente, Paula. Então, essa mensagem está escrita em linguagem formal, né? Já começa com Senhor José. Então, a gente já entende que é uma linguagem formal. E lá na linguagem informal. Oi, cara, beleza? Não vou poder ir no nosso rolê amanhã. Valeu? Linguagem bem informal. Gírias, né? Cara, rolê, valeu. Tem a abreviação, né? Beleza, o BLZ, abreviado. Então, ali é uma linguagem bem informal, ok? Lembrando, quando eu vou escrever um texto na escola, fazer uma resposta no meu caderno, gente, nunca linguagem informal, né? Beleza, rolê ou abreviado, certo? Sempre lembrar, quando nós estamos falando das coisas da escola, sempre linguagem formal, escrever e falar o mais corretamente possível, ok, pessoal? Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Hoje, então, nós vimos sobre as variações linguísticas, linguagem formal, linguagem informal e as variações regionais, ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, voltem os nossos slides, assistam a aula novamente, busquem no livro didático de vocês, na internet também, se vocês quiserem saber mais sobre o assunto. Depois, lá na nossa plataforma, vocês realizam a atividade que está esperando por vocês, ok, pessoal? Vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais!